O que é o karma? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, eu sou professor de Yoga e também idealizador do Yogalaya, que é a minha escola online, assim como esse canal do YouTube e um perfil no Instagram, tá? E a gente falou nos últimos vídeos todos sobre as causas de sofrimento. A gente fez uma série de vídeos muito importantes falando de tudo que faz a gente sofrer, né? De acordo com um livro clássico do yoga, que ele é chamado de Yoga Sutra de Patanjali, tá? Patanjali é o grande sábio do yoga, e esse texto, esse tratado, é o texto considerado o texto mais importante do yoga, tá? E lá ele fala de maneira muito clara sobre as 5 causas de sofrimento, que são os kleshas, e a gente falou nos últimos 6 vídeos sobre essas 5 causas de sofrimento. E aí fica uma pergunta, beleza, mas e como é que eu paro de sofrer? E mais ainda, como é que eu identifico que eu estou sofrendo? E para isso Patanjali traz uma coisinha que a gente chama de ciclo do karma. Vem comigo. Bom, para a gente entender o ciclo do karma, primeiro a gente tem que entender o que é karma, né? De acordo com a nossa cultura, né, na cultura ocidental, no Brasil, a gente acaba considerando de maneira equivocada, hoje em dia, o karma como se fosse um fardo, tá? Como se fosse algo pesado, algo que eu tenho que carregar e uma coisa que é muito ruim, né? Só que, de acordo com a cultura védica, né, a cultura que provém dos Vedas, o karma não é algo ruim, nem bom. Ele é simplesmente uma ação que tem uma reação, né, que tem uma consequência. Toda ação tem a sua consequência. Isso é muito claro para a gente, né? Existe até uma lei da física que diz que toda ação tem uma reação contrária e igual, né? Ou referente àquela ação que foi feita. E isso é fundamental para a gente entender. Todas as nossas ações têm uma consequência, tá? E essa ação e a consequência é o que a gente chama de karma, tá? Karma, na verdade, significa literalmente atitude, ação, tá? Mas quando a gente está querendo falar da lei do karma, esse conceito que acaba sendo muito difundido também aqui no Brasil e no Ocidente, a gente está querendo dizer justamente dessa ação que gera reação. Então, por exemplo, a gente está o tempo inteiro gerando karmas e queimando karmas. O que eu quero dizer com isso? Cada ação minha vai gerar uma consequência no momento e no futuro. Assim como nesse momento eu estou sofrendo as consequências de ações que eu fiz no passado e que elas estão acontecendo nesse momento, né? Por exemplo, no passado eu cuidei da minha saúde, hoje eu estou saudável, tá? Assim como, por exemplo, no passado eu comecei a praticar de yoga e hoje eu sou professor de yoga e estou aqui colhendo os frutos, né? Dessa plantação que eu fiz lá atrás. Uma coisa que a gente acaba fazendo muito é que muitas vezes a gente planta uma coisa e quer colher outra, né? Então isso já gera uma incongruência, uma incoerência considerável nesse ciclo do karma, tá? Então a primeira coisa para a gente entender que karma é o que eu planto, eu vou colher. Se eu plantar maçã, na melhor das hipóteses vai nascer uma maçã, né? Não vai nascer um abacaxi, tá? Então a gente tem que ter isso muito claro, muito presente na nossa vida. Então, o karma é essa ação e reação. Só que o ciclo do karma, de acordo com Patanjali, essa proposta desse entendimento, tá, do que é o ciclo do karma, é que tem 2 estágios a mais. Um estágio antes e um estágio depois, tá, da ação e da reação. Então ele propõe a gente observar a motivação, que gera ação, que tem a sua consequência, e fica uma sensação depois. Tá? Sempre fica uma sensação depois que aquela reação, depois que aquela consequência acontece, como é que eu me sinto. Tá? E de acordo com Patanjali, a sensação que fica depois é sempre relacionada com a motivação. Tá? Então, para que a gente se livre dessas cargas que ficam pesando na nossa vida, pesando o nosso corpo, a gente deve entender bastante a sensação que fica depois. Pois, entendendo a sensação, eu consigo refletir e compreender qual foi a minha motivação para a determinada ação. Para que eu fazendo isso, eu consiga aos pouquinhos ir moldando novas motivações, motivações que são mais puras, motivações mais legítimas, mais leves, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês para que fique melhor compreendido, porque eu sei que às vezes fica meio difícil de entender, tá? Vamos supor que eu queira mais dinheiro. Tá? Desejo, lembra das causas de sofrimento? Se você ainda não viu, eu recomendo que você veja os vídeos, tá? Mas vamos dizer que eu tenho desejo por mais dinheiro, eu tenho apego a ter dinheiro, então é raga, né? Como a gente falou. Então, a minha motivação é esse desejo, tá? Esse apego.
Aí eu vou gerar uma ação que partir dessa motivação, ou seja, eu quero mais dinheiro, eu vou gerar uma ação, que nesse caso eu vou trabalhar. O trabalho é uma ação que ela não é ruim por si só, percebe? Não é uma ação ruim, ela não é um karma ruim. Eu vou trabalhar, eu vou gerar mais dinheiro como consequência dessa ação. Percebe? A ação e a reação, a consequência, estão super ok, estão super de boa. Mas lembra da minha motivação? A minha motivação foi, quero mais dinheiro. Trabalhei, ganhei mais dinheiro, a sensação que tende a ficar depois, reflete comigo, é quero mais. Vocês lembram que a minha motivação foi quero mais. E o que Patanjali está propondo é, normalmente, quando a minha motivação é um klesha, é uma causa de sofrimento, ele aparece de novo na sensação que fica depois. Tá? E o que Patanjali propõe é que a gente busque ter ações que deixam uma sensação depois de leveza, não de algo que fica voltando, que eu fico refletindo sobre a coisa. Eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que eu moro aqui com o meu irmão, tá? Isso não é verdade, eu não moro com o meu irmão, tá? Mas vamos supor que eu morasse com o meu irmão, isso já aconteceu. Aí eu acordo de manhã, a louça tá suja, tá? Esse é o fato. Aí eu vou lá, lavo a louça e, como consequência da ação de eu lavar a louça tá limpa, certo? Então o karma, ação louça e a louça tá limpa, tá ok, tá tudo certo. E aí vamos dizer que eu não saiba bem a motivação que gerou a ação. Aí o que Patanjali propõe? Olha para a sensação que fica. Se após o momento de eu ter lavado a louça e a louça estivesse limpa, eu sigo minha vida com a maior leveza possível, aí o indício é que a sua motivação foi boa, sua motivação foi ok, foi pura, tá? Foi uma motivação livre de desejos, livre de apegos, livre de medos, de aversões, né? Daquelas causas de sofrimento todas. Mas, se a minha sensação que fica depois é de algo que fica voltando, do tipo assim, será que eu devia ter lavado a louça mesmo? Por que eu não deixei a louça pro meu irmão, hein? Por que ele que sujou? Por que eu não sou eu que estou lavando? Por que sou eu que estou lavando? Aí será que quando ele acordar, será que ele vai reconhecer? Será que ele vai me agradecer? Percebe que, independente do que você está pensando, aquela ação que eu fiz, ela continua comigo. Ela continua voltando aqui na minha cabeça. Então é uma sensação que não é de leveza. É de algo que fica o tempo inteiro voltando e me martelando aqui, me tirando a paz, me tirando a serenidade. E aí, isso me traz um indício de que talvez eu tenha lavado a louça com uma motivação baseada numa causa de sofrimento. Talvez eu lavei a louça querendo reconhecimento. Talvez eu lavei a louça porque eu tenho aversão, né? Eu tenho, ou seja, uma sensação ruim de ter a louça suja e eu não quero sentir aquilo de novo. Sendo que às vezes eu nem parei para perceber se aquela louça naquele dia estava me incomodando tanto, né? Eu estou muito num movimento automático. Ou às vezes eu estou só numa confusão. Será que eu tinha que estar lavando a louça do meu irmão mesmo? Porque foi ele que fez, mas eu que estou lavando. O que isso quer dizer? Percebe? Tem uma confusão acontecendo aí. Se a minha motivação foi pautada em confusão, ou em busca por reconhecimento, ou em aversão, isso provavelmente vai voltar no final das contas. Tá? Então, para que essa aula serve? Né? Por que eu acho essa aula importante de ser dada e de a gente poder refletir sobre o ciclo do karma? Para que a gente busque cada vez mais leveza. Tá? Para que você possa refletir a respeito das suas ações, mas não pautado só na ação em si. Percebe? Porque o ato de lavar louça, ele é bom. O ato de trabalhar, ele é bom, segundo esses dois exemplos que eu dei. Mas percebe que se eu trabalho e a minha sensação no final continua desejosa, a minha motivação tem que ser reavaliada. E aí, a partir daí, eu posso ter, a partir do momento que eu tenho clareza de que minha motivação foi desejosa ou foi de algum klesha, de alguma causa de sofrimento, eu tenho como refletir isso para minha próxima ação. Porque se eu não reflito, imagina, vamos voltar para o exemplo lá do trabalho. Eu quero mais dinheiro. Trabalhei, ganhei mais dinheiro, fica uma sensação de quero mais. Essa sensação de quero mais vai motivar a minha próxima ação. Não a minha próxima vez que eu for procurar trabalho, vai motivar a minha próxima ação. Então vamos dizer que eu estou indo almoçar. Aí eu estou indo almoçar com essa motivação de quero mais, estou com essa sensação de quero mais. Né? Não estou com uma sensação de pureza, de leveza. Eu quero mais. Eu vou num restaurante, provavelmente eu vou comer demais. E eu vou comer demais porque a minha motivação foi quero mais. Como mais. A sensação depois é de saciedade, mas fica, e aí? Quero mais alguma coisa. E aí, percebe? Você começa a entrar num ciclo de tentar o tempo inteiro satisfazer
uma causa de sofrimento, ao invés de satisfazer a sua necessidade, ao invés de tentar buscar uma leveza nesse ciclo que é de ação e reação e que a gente deve observar a partir da motivação e da sensação que fica. Deu para entender? Eu sei que esse tema é um tema complexo e que merece bastante reflexão, então se quiser, assiste o vídeo de novo, tenta entender esses conceitos e mais do que entender, tenta sentir no corpo, tenta sentir no coração, como é que isso te bate. Passa a observar se depois que você toma determinadas atitudes e pensamentos e ações, se aquilo fica voltando na sua cabeça, ou se depois que você toma atitude, a sensação é de leveza. A nossa busca é sempre por tentar uma sensação de leveza, uma sensação que não fica voltando, tá bom? Aproveita e deixa aqui nos comentários como que você se sentiu, se você se identificou com esses conceitos ou não. E se você curtiu o vídeo, aproveita para deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho, tá? Porque assim nos próximos vídeos a gente vai poder te avisar com antecedência para que você não perca nenhum conteúdo, tá bom? Na semana que vem eu vou falar sobre um outro ciclo muito importante, que é o ciclo do sofrimento. Muito importante, tá? Mas que é legal a gente buscar essa compreensão do ciclo do karma antes de entender o ciclo do sofrimento, tá? Todos esses conceitos eu ensino de maneira bem mais aprofundada dentro da minha escola, tá? Que é o Yogalaya, e que tá aqui o link para você conhecer, escola.yogalaya.com.br. Tá? Na minha escola eu dou aulas práticas de yoga, tá? Então tem as posturas, tem os respiratórios, tem as aulas práticas do yoga que provavelmente você conhece e tem mais na sua cabeça, mas eu também faço um estudo bem aprofundado de todos esses conteúdos, tá? Que é o conteúdo do Yoga Sutra de Patanjali, como eu falei lá no começo do vídeo. Eu lanço esse vídeo tanto para quem é da minha escola, então quem é da escola tem acesso a esse estudo de maneira cíclica, mas esse curso também é um curso aberto para pessoas de fora e ele se chama O Mapa da Mente. Esse estudo sobre o funcionamento da nossa mente, para que eu possa entender como a minha mente funciona e para que a partir desse entendimento eu possa tomar atitudes mais leves e mais conscientes, mais coerentes com as minhas intenções. Beleza? Além de tudo isso que eu lanço na minha escola, eu tenho também um perfil no Instagram, tá? Que é o @yogalaya, e lá eu lanço conteúdo diário, gratuito, para que você possa todo dia estar recebendo pinceladas aí de conteúdo ligado ao yoga, tá? Principalmente do yoga clássico, que é o yoga que eu gosto de transmitir. E por último, aqui no YouTube, todas as quartas e sextas-feiras, às 9 da manhã, sai um vídeo novo, tá bom? Então nessa sexta-feira já tem vídeo, na quarta-feira que vem, o vídeo do ciclo do sofrimento. Eu te vejo então na escola, no Instagram ou aqui no YouTube. Até a próxima.